Olá, começa agora o Brasil Eleitor e no programa de hoje você acompanha como foi a posse do novo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. E mais, o balanço da gestão ministro Dias Toffoli à frente do TSE. O TSE aprovou vários projetos de lei ao longo deste período, no que fica aqui o nosso registro de agradecimento. Vereadores no interior de São Paulo mudam de partido e perdem o mandato. Nova edição do Código Eleitoral anotado já está disponível no site do TSE. É só clicar, fazer a pesquisa que desejar ou baixar a versão em PDF do código. E ainda, inclusão. Eleitores com algum tipo de limitação têm até 4 de julho para solicitar transferência para a sessão especial. Quando a gente tem pessoas melhores preparadas, a gente também se sente mais cidadão. Esses são os assuntos que você confere a partir de agora no Brasil Eleitor. O ministro Gilmar Mendes é o novo presidente do TSE. Essa é a segunda vez que ele assume a presidência do tribunal. A primeira foi em 2006. Gilmar Mendes vai comandar as eleições municipais em outubro e vai permanecer no cargo até fevereiro de 2018. O ministro Luiz Fux foi eleito vice-presidente do TSE. O Brasil Eleitor esteve na posse e mostra agora para você. Plenário lotado. Ministros do TSE, representantes dos 3 poderes, servidores, jornalistas, parentes e amigos dos novos presidente e vice do tribunal participaram da sessão solene. A cerimônia começou com o hino nacional, executado pela Banda dos Fuzileiros Navais. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes leu o compromisso regimental e assinou o termo de posse. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. A vice-presidência do TSE ficou com o ministro Luiz Fux. O ministro Henrique Neves falou em nome do Tribunal Superior Eleitoral. Destacou as qualidades e a experiência do novo presidente. Esta é a segunda vez que Sua Excelência assume a presidência da Justiça Eleitoral e não lhe faltam predicados para o exercício do cargo. A experiência e sucesso nas relevantes funções públicas, sempre exercidas com denodo e brilho, demonstram atenta disposição para enfrentar desafios sem recear obstáculos. O procurador-geral eleitoral, Rodrigo Janot, em nome do Ministério Público, lembrou o que é a real democracia e desejou sucesso aos 2 novos comandantes da Corte Eleitoral. Para que a democracia possa ser crescentemente substantivada, é indispensável que o processo eleitoral transcorra dentro de padrões de normalidade e legitimidade. Daí a relevante tarefa que se apresenta à Justiça Eleitoral, que atua, portanto, como elemento fundamental na estruturação das condições necessárias para que a democracia se concretize. Já como presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes lembrou o que é uma boa política. Política é, a um só tempo, a arte e instrumento destinados à otimização dos mecanismos e dos meios que viabilizam a convivência social harmoniosa e pacífica, contemporizando interesses e necessidades, de modo a maximizar o bem comum. Política é técnica, é mistério para o qual se exige vocação e esmerado preparo voltado ao cumprimento idôneo e cívico dos deveres atinentes ao ofício público. Destacou ainda a importância da força das instituições brasileiras para enfrentar os desafios. Tudo e todos voltados em perfeita sinergia ao melhor desempenho da árdua, mas nobilíssima missão de
preservando a legitimidade e a transparência do processo eleitoral, cumprir e honrar a um só tempo a Constituição Federal de 1988. O ministro Gilmar Mendes chegou ao TSE em 2004. Em 2006, ficou à frente do tribunal por 3 meses. E em 2013, foi empossado como integrante efetivo do tribunal. Agora, ele deve permanecer na presidência até 2018. E o Brasil Eleitor mostra para você como foi o início disso tudo e a trajetória na carreira jurídica do ministro. Gilmar Ferreira Mendes nasceu na cidade de Diamantino, no Mato Grosso, no dia 30 de dezembro de 1955. Desde cedo dedicou-se à carreira jurídica. Aos 23 anos, já tinha se formado em Direito pela Universidade de Brasília, UNB. Em 1987, tornou-se mestre em Direito e Estado, também pela UNB. 3 anos depois, concluiu o curso de doutorado em Direito pela Universidade de Münster, na Alemanha. Na administração pública, ocupou o cargo de Procurador-Geral da República entre 1985 e 1988. Também atuou como subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil e da Presidência da República entre 1996 e 2000. Exerceu ainda o cargo de advogado-geral da União entre 2000 e 2002. Foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 2002, onde atuou como presidente de 2008 a 2010. Atualmente é professor de Direito Constitucional de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da UNB. No rol de obras publicadas, uma extensa produção. Entre as de maior destaque, controle de constitucionalidade, aspectos jurídicos e políticos. O novo presidente do TSE permanece no cargo pelos próximos 2 anos e vai estar à frente das eleições municipais do dia 2 de outubro. Após a sessão solene de posse, ele destacou os desafios em comandar a Corte Eleitoral. Se muitos são os desafios, todavia, imensa é a disposição de enfrentá-los. E o ministro Dias Toffoli, ex-presidente do TSE, fez um balanço da gestão dele à frente do tribunal. Confira. Na sessão que marcou o fim do mandato como presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli apresentou um balanço do trabalho realizado em 2 anos à frente do tribunal. Quase 4.000 processos foram julgados no período. O acervo processual, quando assumi em 13 de maio de 2014, eram de 6.467 processos. O acervo atual é de 3.986 processos, uma diminuição que Vossas Excelências fizeram, atuando em torno de 40% do acervo. Ao todo, foram 179 sessões jurisdicionais, 134 sessões administrativas e 9 sessões solenes. Entre elas, a que comemorou os 70 anos de reinstalação da Justiça Eleitoral no país. No rol de atividades, o ministro destacou a instalação do processo judicial eletrônico, o PJE, e a discussão da reforma eleitoral de 2015 no Congresso Nacional. O TSE aprovou vários projetos de lei ao longo deste período, no que fica aqui o nosso registro de agradecimento ao Congresso Nacional e também à Presidência da República, que atendeu às nossas demandas. Toffoli citou ainda algumas leis que foram aprovadas durante a gestão dele, como a que cria o Plano de Cargos e Salários do Judiciário. O ministro lembrou também da proposta enviada ao Executivo para a criação do Registro Civil Nacional, documento semelhante a um cartão de crédito que deve juntar carteira de identidade, CPF e título de eleitor. Dias Toffoli defende que a Justiça Eleitoral gerencie esse cadastro. Outro destaque do balanço foi a criação do Sistema Eletrônico de Informações, que agiliza o trâmite interno dos processos. Esse Sistema Eletrônico de Informação permite que todo o processo administrativo seja acompanhado pela internet,
dando total transparência. E o sucesso da biometria não foi deixado de lado. O ministro ressaltou que quase 50 milhões de eleitores serão identificados pelas impressões digitais nas próximas eleições. Durante a sessão, Dias Toffoli ainda agradeceu o trabalho dos ministros, advogados, assessores, servidores e funcionários terceirizados. A todos aqueles com quem eu aprendi, a todos aqueles que fazem da justiça eleitoral a melhor justiça do Brasil e o melhor órgão eleitoral do mundo. E também foi elogiado. Um jovem corajoso, firme, mas de irrepreensível cordialidade com os juízes, com os colegas advogados, com o Ministério Público. E no próximo bloco, nova edição do Código Eleitoral Anotado já está disponível no site do TSE. Ter uma fonte confiável de informação é fundamental para tomar decisões bem embasadas. Por isso, a Justiça Eleitoral está constantemente atualizando publicações disponíveis na internet. Uma delas é o Código Eleitoral Anotado. A nova edição já está disponível no site do TSE. Especialista em direito eleitoral, Isabelle divide o escritório com mais 15 advogados. A rotina exige praticidade. As ferramentas de trabalho devem estar sempre à mão. A doutrina sempre é consultada e, tanto quanto a doutrina, também a jurisprudência, porque o advogado sempre precisa estar atualizado com o entendimento das cortes eleitorais, em especial o entendimento da Corte Superior Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Tão importante quanto fazer consultas é poder ter acesso ao Código Eleitoral completo e atualizado no computador, no tablet ou no celular. Tendo em vista que a legislação eleitoral é muito dinâmica, o TSE dispõe no site da Justiça Eleitoral todas as atualizações referentes à legislação eleitoral em um único arquivo. É o Código Eleitoral Anotado e Legislação Complementar, que está na sua 12ª edição e está disponível na página inicial do site do TSE. É só clicar, fazer a pesquisa que desejar ou baixar a versão em PDF do código. Além de prático, é extremamente funcional, muito útil mesmo para o operador do direito e para quem mesmo interessar, para o cidadão, seja para o candidato, para o eleitor, ou mesmo para o cidadão que queira conhecer a legislação eleitoral. O código serve de apoio para magistrados, advogados, partidos políticos, candidatos e estudantes. Além de todas aquelas normas normalmente que constam nos códigos eleitorais, nas legislações das eleições, Lei Complementar número 64, Lei dos Partidos Políticos, além de tudo isso, o grande diferencial é que já está atualizado com a mini-reforma do ano de 2015. Mini-reforma esta que muda completamente o calendário eleitoral, que abriu aquela chamada janela para as trocas de partidos políticos. O recurso também está disponível na biblioteca do TRE piauiense, que é aberta a estudantes e estagiários. Tiago, que faz o 4º período do curso de Direito, aproveita o espaço que tem cabines individuais de estudo. Ele busca na legislação o embasamento para os trabalhos acadêmicos. A gente está bebendo na fonte da informação e a facilidade digital que o TSE proporcionou, tanto para os seus operadores do direito como para os estudantes de direito e para a sociedade em geral, pois o novo Código Eleitoral Anotado, a 12ª edição, ela está disponível para download já na sua página. Inclusive, eu já baixei no meu celular aqui, já está salvo exatamente para facilitar a consulta no dia a dia. A ida à biblioteca ainda pode render outras pesquisas. O acervo tem 3.400 obras, que vão de publicações técnicas a livros de literatura. Naturalmente que nós damos foco à parte jurídica, especialmente à parte de direito eleitoral. Então, nesse aspecto, a gente tem várias publicações de direito eleitoral, de vários autores, temos a legislação atualizada, temos códigos
adquiridos anualmente com toda a legislação que já foi aprovada, que foi discutida e publicada pelo Congresso Nacional. Em São Paulo, 4 vereadores do interior do estado perderam o mandato depois de mudarem de partido. É que, no entendimento da Justiça Eleitoral, o mandato pertence ao partido político e não ao candidato. Só em casos especiais o político que deixa o partido pode ficar com o mandato. Vamos entender melhor todas essas regras na reportagem a seguir. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo foi por unanimidade. Os 4 vereadores que tiveram os mandatos cassados foram eleitos em 2012 nas cidades de Cachoeira Paulista, São João da Boa Vista, Bento de Abreu e Amparo, no interior do estado. Todos mudaram de partido depois das eleições. A Corte considerou que não houve justa causa para a desfiliação partidária. O que se vê normalmente é que o mandatário ele tem os seus interesses pessoais preteridos. Então ele resolve sair do partido e aí o partido vem até a Justiça Eleitoral para que decrete a perda de mandato, para que o mandato, na realidade, retorne ao partido. Para a Justiça Eleitoral, o mandato pertence ao partido. O candidato eleito não pode mudar para outra legenda só porque quer. É necessário justificar a mudança. E são 3 hipóteses para a troca sem perder o cargo: mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação política pessoal e mudança de partido durante os 30 dias que antecedem o último dia de filiação para concorrer à próxima eleição. No TRE de São Paulo, o motivo mais apresentado para sair do partido é grave discriminação, mas é preciso provar que isso aconteceu. A discriminação pressupõe um tratamento injusto, um tratamento pior do que aquele dado às demais pessoas dentro da agremiação. Além de tudo, essa discriminação ela também envolve, ela abrange um preconceito. Ou seja, ela envolve questões pessoais, inclusive. Este professor de ciência política considera importante os cargos do sistema proporcional, vereadores e deputados, pertencerem ao partido, já que isso evita a divisão de interesses. Os partidos organizam as bancadas para fazer a grande política e não a pequena política do interesse paroquial, da convenção pessoal de uma ou outra pessoa. Os vereadores, tendo seus mandatos vinculados aos partidos, num certo sentido, estariam sob o controle mais atento da sociedade, pois eles cumpririam na sua atuação legislativa decisões e programas em relação à corrente de opinião que os apresentou à sociedade. As regras para a troca de partido valem para os eleitos pelo sistema proporcional. Senadores, presidente da República, governadores e prefeitos, por serem eleitos no sistema majoritário, podem trocar de partido quando quiserem. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a fidelidade partidária não pode ser aplicada a eles. Nas eleições para cargos majoritários, o voto, apesar de ser dado num sujeito apresentado por um partido, ele tem uma conotação mais pessoalizada, o que faz parte, inclusive, da nossa cultura política, que vem desde o Império, desde a existência de um imperador absoluto. Nós gostamos, no voto executivo, de atribuir à pessoa responsabilidades sobre o nosso destino comum. Então, no voto majoritário, o vínculo do eleitor é com a pessoa. Esses eleitos são quase líderes carismáticos. É muito difícil um eleito para um cargo majoritário não ter um vínculo forte, uma imagem forte que o ligue ao cidadão eleitor. E no próximo bloco, eleitores com deficiência têm até 4 de julho para comunicar ao juiz eleitoral suas restrições e necessidades. Eu volto em instantes. A vida não é nada simples para quem tem algum tipo de limitação física. Em respeito a esses eleitores, a Justiça Eleitoral oferece sessões especiais de votação.
Quem já solicitou a transferência de sessão tem até 4 de julho para comunicar ao juiz eleitoral por escrito suas restrições e necessidades. Confira na reportagem. Aline tem 31 anos e perdeu o movimento das pernas depois que caiu da laje de casa quando tinha 15 anos. Diante da nova realidade, ela só tinha 2 opções: se lamentar ou superar os limites. Foi durante a reabilitação que conheceu o esporte. Hoje, ela é jogadora de tênis, mas essa ligação com o esporte começou com o basquete. O basquete me ajudou muito a querer a viver, a ter essa vontade de viver. E aí então eu tive vontade de trabalhar, de começar a trabalhar. E com o trabalho eu comecei a ficar independente, comecei a querer alcançar novos horizontes, né? E aí eu ingressei na faculdade, me formei, consegui tirar minha carteira. Mesmo superando tantos obstáculos, a falta de acessibilidade torna tudo mais difícil. Não existe um local que seja 100% adaptado, não existe. O que me deixa deficiente é o local não ser eficiente, né? A minha deficiência é pela falta de eficiência. Com Charles não é diferente. Ele perdeu a visão aos 21 anos por causa de um glaucoma, uma lesão no nervo óptico. Todo dia ele encara o desafio de sair sozinho, que para ele é sempre uma missão de coragem. Querer sair de casa, querer ser cidadão, querer mudar a sua história, querer contribuir para o seu país e ser respeitado pelo seu país é realmente uma missão corajosa, porque você pede uma pessoa para te atravessar, né, que você tem que confiar nela, você está o tempo todo confiando em alguém, né? Você tem que estar o tempo todo confiando em alguém. Às vezes a pessoa que vai te guiar é a mesma que vai te roubar. Então isso acontece muitas vezes. O censo de 2010 revelou que quase 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. A Visual é a que lidera o ranking. São mais de 35 milhões de pessoas. Em seguida aparece a deficiência locomotora, 13 milhões. Logo depois vem a auditiva, 9 milhões e 700 mil pessoas. E, por fim, a deficiência mental, intelectual, com mais de 2 milhões e 500 mil pessoas. Entre as regiões, a Nordeste é a que apresenta o maior número de pessoas com algum tipo de deficiência. São cerca de 26% da população. Em seguida, vem o Sudeste, região Sul, Norte e, por último, o Centro-Oeste. Segundo o levantamento do TSE, em 2014 o Brasil tinha mais de 370 mil eleitores com deficiência. A maior parte com problemas de locomoção, deficiência visual e auditiva. E para garantir o acesso dos eleitores com algum tipo de limitação aos locais de votação, a Justiça Eleitoral tem sessões especiais. Primeiro, ela fica no andar térreo, né, facilitar a acessibilidade dos eleitores, no local que tenha rampa, ou seja, que tenha acessibilidade física, que ele possa chegar de forma mais tranquila. O eleitor tem até o dia 4 de julho para solicitar a transferência para uma sessão especial. É preciso comunicar ao juiz eleitoral por escrito as respectivas restrições e necessidades para o exercício do voto. Os eleitores informando quais são as suas necessidades, o cartório providencia, por exemplo, fone de ouvido, para o caso do eleitor cego, né? O teclado é em braille, mas tem fone de ouvido também que ele pode escutar a voz do que está acontecendo na tela, facilita para ele, né? Então tem alguns recursos que podem ajudar esses eleitores no momento da votação. O cidadão com deficiência é obrigado a votar a partir dos 18 anos. Essa obrigatoriedade só é suspensa caso o eleitor comprove que é impossível ou extremamente caro cumprir as obrigações eleitorais. Ele vai poder requerer ao juiz eleitoral a justificativa, né, explicando as razões pelas quais ele não pôde comparecer e comprovando isso. Lembra do Charles? Ele já votou numa sessão preparada e sabe a diferença que fez. Quando a gente tem pessoas melhores preparadas,
a gente também se sente mais cidadão. E o programa de hoje acabou, mas todo o conteúdo exibido aqui está disponível no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, assim como os programas anteriores. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. E se você quiser escrever para a gente, para sugerir uma reportagem, tirar dúvidas ou até mesmo fazer críticas, aí o endereço é outro. Anote: brasileitor@tse.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau!